noite a todos. Queria inicialmente cumprimentar, parabenizar a Universidade Federal do Rio de Janeiro e agradecer pela confiança de estar aqui nesse debate de extrema importância para a nossa Uberaba, para o nosso Triângulo, para a nossa mesa do nosso país. Queria dizer que vem com muito gosto, com muito gosto mesmo, nós que já estamos assim a meia-idade, passando já da meia-idade, nós temos a obrigação de sermos claros, transparentes com aquilo que a gente pensa, seja para passar alguma informação útil, seja para provocar a consciência dos cidadãos, para que cada um de vocês, jovens, realmente possa assumir de forma integral os destinos desse nosso país. Quero dizer que sou um engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, também tenho pós-graduação e, portanto, eu me considero um técnico. Eventualmente, por acaso, de passagem, eu estou na política. Missão que me foi conferida e eu tento fazê-la da melhor maneira que posso, evidentemente. Sou pesquisador da empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais. Portanto, eu quero caracterizar bem o meu aspecto técnico, que a minha apresentação ela vai ser bastante técnica e deixa, evidentemente, o ideal de cada um para a gente debater posteriormente. Tenho um orgulho muito grande de ser parte também, integrante dessa universidade, entrando no seu processo de transformação na nossa Faculdade de Medicina e Universidade Federal, feita pelo nosso querido presidente Lula, à época, mas na sua consolidação, tenho orgulho de dizer que ajudei também nesse processo de alocação diária na nossa Embrapa, e, portanto, na construção do Campus 2 dessa Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me orgulha muito. Bom, eu queria ser bastante objetivo. Eu ia fazer uma apresentação aqui mais direta com relação ao código, que é a minha obrigação como relator do código hoje. Mas acho que vale a pena a gente passar rápido, vocês vão me perdoar, vai ficar um pouco embolado, mas acho que vale a pena. Eu busquei uma palestra anterior, né, que eu tinha algumas imagens, e eu acho que é importante que a gente coloque aqui para os senhores. Eu vou fazer um sinal, vocês vão mudando para mim, por favor. Bom, o Brasil de 1501, evidentemente descoberto em 1500, o primeiro bioma, evidentemente, que foi agredido, o bioma atlântico, porque os portugueses chegaram, evidentemente, pelo litoral, né, no caso Aléria, Dutra, nosso presidente, e com isso eu trago essa imagem aqui, né, do nosso feijão do dia a dia, exatamente para dizer o seguinte: o produtor, quem produzia naquela época, não era possível trazer comida de Portugal, naquela época em que a parte alta não tinha fertilidade. Claro que a beira dos córregos e dos cursos d'água foi um local encontrado com o mínimo de fertilidade, evidentemente, para produzir o alimento daquela época. Era assim. Aqui na nossa região mesmo, eu vejo aqui alguns produtores rurais, o Luiz Henrique da Sertrim, está ali. Sabemos que o nosso cerrado é alguma coisa da década de 70, que ele foi viabilizado. O antes-cerrado era terra para colocar fogo e pegar a rebrota, né, no final, no início das chuvas, né? Então, eu estou trazendo essa imagem porque depois da Mata Atlântica nós tivemos, né, o Cerrado, né, que é outro bioma que nós vamos ver na frente aqui. Depois nós fomos, evidentemente, para a Caatinga, do Nordeste, né, até chegar hoje na Amazônia. Vamos lá. Bom, o ambiente que a gente vive, um ambiente internacional em que as 3 guerras mundiais que nós tivemos, uma por território, não vamos entrar nesse detalhe, a segunda uma guerra evidentemente ideológica, comunismo, capitalismo, né, venceu evidentemente o capitalismo, porque o comunismo tinha uma tese de distribuição perfeita, mas não conseguiu produzir a riqueza. O capitalismo, né, que conseguiu produzir a riqueza, e nós estamos vivendo hoje o conflito do mundo, exatamente o capitalismo não foi capaz de distribuir essa riqueza. E cada dia mais se concentram em nações, se concentram em corporações, se concentram em pessoas, que evidentemente não é o modelo também que desejamos.
Um ambiente nacional brasileiro em que o Brasil hoje, né, o professor Renato Muniz disse muito bem, nós estamos vivendo aí uma democracia inicial. Quer dizer, nós não temos uma democracia perfeita, embora tenhamos liberdade, né, para tudo nesse país, mas eu diria que nós temos 22 anos de democracia, prática da democracia brasileira, em 512 anos do nosso país. Nós vivemos regimes ditatoriais desde a época do Império, a República, evidentemente só após, né, a eleição do presidente Collor, que foi uma eleição, né, democrática, direta, que a gente considera que esse país está formando uma democracia, porque a ditadura, o de cima manda e os de baixo obedecem. Né? Na democracia, a sociedade se organiza e dita o que os de cima devem fazer. Eu sempre digo que hoje o presidente da República tem poder demais, exagerado, o governador de estado tem poder exagerado, o prefeito municipal tem poder exagerado e o povo ainda tem poder de menos. Mas é claro que eu digo isso com otimismo, porque nós estamos formando, né, a base social, a gente está crescendo evidentemente, mas é um ambiente, né, que a gente tem que considerar, um ambiente do Brasil que se organiza como sociedade. Bom, aqui também para a gente ver o seguinte, esse dado está um pouco defasado, mas dá uma ideia. A renda per capita hoje dos Estados Unidos é o símbolo do capitalismo do mundo. A China talvez hoje esteja, né, como país inclusive de regime comunista, né, está se associando aos Estados Unidos do regime capitalista, mas essa é uma renda per capita americana e essa uma renda per capita brasileira. Quer dizer, o Brasil não é ainda um país rico na sua média de distribuição de renda. Estou dizendo isso para a gente fazer uma colocação com relação ao Código Florestal mais à frente. Vamos lá, vamos rapidinho para a gente poder rodar no sinal. Bom, aqui, evidentemente, a fome, são dados da FAO, né? O mundo hoje ainda tem 1 bilhão de pessoas que passam fome, não conseguem os níveis mínimos de energia e de proteína para sua manutenção. Isso é fato. Isso tem tudo a ver com o Código Florestal, a gente vai ver na frente, onde que tem áreas ainda disponíveis no mundo, África e no Brasil, evidentemente, para saciar essa fome. Alguém fala aqui questão de distribuição de renda, eu concordo, mas a realidade é triste, está aí para conforme os dados da FAO. Bom, o histórico, eu não vou repetir, o professor Renato já disse, né, começou em 1974 com o presidente Getúlio Vargas, por um decreto que determinava que nenhum proprietário poderia abater mais de 3/4 da vegetação existente em seu imóvel. Quer dizer, 25% deveria ser preservado. Nessa época tinha consciência ambiental? Nem tanto. Mas isso aqui era muito mais para reserva de energia, porque o trem de ferro era movido a lenha, evidentemente os fogões também, nessa época, eram a lenha. Em 1975, o presidente Castelo Branco sanciona a lei, também já foi dito, a lei do Código Florestal, que vige até hoje, né? Nessa época, 50% na Amazônia devia ser considerado de uma propriedade como de reserva legal e 20% nas demais regiões do país. E a definição da APP, Área de Preservação Permanente, 5 metros para a mata ciliar. Vamos lá. Bom, 1988, a Constituição brasileira coloca o meio ambiente como direitos e garantias fundamentais, né? Isso foi um avanço muito importante, porque o meio ambiente é coisa séria e importante, evidentemente. Em 99, o presidente Zé Sarney, após as enchentes em Santa Catarina, o Brasil tem essas coisas. Nós não somos proativos, nós somos reativos. Quando acontece um acidente, um desastre, um caso de repercussão nacional, como foi o caso agora da lei do álcool, né? Quer dizer, a Câmara reage rapidamente, em uma semana faz o projeto que está aprovado já na Câmara, está indo ao Senado, né, para que as pessoas não dirijam bêbado e cometam irresponsabilidades, né? Então, com as enchentes de Santa Catarina, sancionou essa lei 7.803, que aumenta as faixas de terra ao longo dos rios, altera a nomenclatura de floresta para a vegetação nativa, né? O Código de 34 não falava de cerrado, não falava de caatinga, falava de floresta, e a verbação da reserva legal na matrícula do imóvel. E a ECO 92, meio ambiente, é uma matéria absolutamente nova, né, no mundo. A primeira conferência da ONU, que vamos ter agora Rio + 20, junho, foi feita na Suécia, em Estocolmo, em 1972.
exatamente quando o cerrado nosso aqui de Uberaba começava a ser explorado. Depois tivemos